Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central e fundador da Gávea Investimentos, declarou recentemente que num eventual segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula, seu voto seria no molusco, caso a margem seja apertada. Do contrário, seu voto seria nulo. No momento em que as fajutas pesquisas eleitorais estão sendo pouco a pouco corrigidas, começam a proliferar declarações como a do economista e ricaço Armínio Fraga, pessoas que se valeram da liberdade para empreender e das benesses do mercado financeiro para criar sua fortuna, declarando publicamente seu apoio a um político que reiteradamente afirma seu desejo de socializar ainda mais a economia. Longe de surpreender, contudo, esse tipo de apoio apenas escancara algo que já não é segredo para mais ninguém: a promíscua relação entre ricaços do setor financeiro e as elites políticas de esquerda, no Brasil e no mundo. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela: Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E apenas mais um aviso: nesta quarta-feira, dia 4 de maio, às 8 da manhã, horário habitual aqui do meu canal, eu irei disponibilizar a primeira parte de um dossiê que eu preparei, comentando a respeito do alinhamento da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos Católicos, com as estratégias políticas de esquerda no Brasil. Vale a pena conferir. E na quinta-feira, dia 5 de maio, no mesmo horário, eu irei liberar a segunda parte desse dossiê. E também na quarta-feira, dia 4 de maio, à noite, eu farei uma live aqui no canal. Fique de olho aí na aba de comunidade. Em primeiro lugar, vamos analisar o que disse Armínio Fraga, ipsis literis. Sinceramente, tenho esperança de que não seja nem Bolsonaro nem Lula. Agora, eu não igualo os dois. Se a eleição estiver apertada, eu voto no PT. Que coisa linda! Um amante da terceira via, não tenha dúvidas. É interessante como, conforme passam as semanas, diversos apoiadores de uma terceira via estão assumindo abertamente seu amor ao Lula. É aquela coisa: não quero Lula nem Bolsonaro, quero uma terceira via, um compromisso com o desenvolvimento do país. Mas na hora do vamos ver, meu voto será do Lula. Como são patéticos esses lulistas enrustidos. Armínio Fraga iniciou sua carreira profissional trabalhando em diversos bancos de investimento no Brasil e no exterior. Após um período trabalhando no Banco do Brasil durante o governo Collor, o economista assumiu a chefia do banco em 1999, durante o governo FHC, cargo que ocupou até 2003. Aécio Neves apontou-o como seu possível ministro da Fazenda caso fosse eleito em 2014, coisa que naturalmente não aconteceu. Embora defenda alguns aspectos econômicos passíveis de serem considerados liberais, Fraga é contra, por exemplo, a privatização da Petrobras. Armínio Fraga, sob o aspecto político-econômico, é um legítimo keynesiano, por mais que muitos o pintem como um liberal. Pense, por exemplo, que o economista defendeu em 2020 o massivo endividamento público para garantir uma renda mínima a nada menos que 100 milhões de brasileiros, algo que implicaria no acréscimo de 300 bilhões de reais na dívida pública brasileira. Então não surpreende nem um pouco que ele agora resolva sair de cima do muro para declarar explicitamente que o voto em Lula é uma possibilidade longe de ser descartada. Sob todos os aspectos, era um movimento esperado por parte de alguém que é uma criatura do mercado financeiro, gente que se deu muito bem na era petista. Milionários e bilionários ligados a partidos de esquerda e candidatos socialistas não são novidade. Faria Limers e herdeiros de grandes empresas são frequentadores assíduos de eventos políticos de esquerda, e o que sobram são exemplos para ilustrar esse meu posicionamento. Pensemos na herdeira do Banco Itaú, Neca Setúbal, dona de um patrimônio de R$ 1 bilhão, o que a coloca no topo do topo da pirâmide financeira do país. A banqueira, que também é socióloga, é muito conhecida por sua aguerrida defesa de pautas progressistas, algo que, como eu sempre gosto de pontuar, significa a defesa do aumento do Estado. Veja, por exemplo, a seguinte declaração de Neca Setúbal. Nessa situação, como eleitora, votaria Lula. Como cidadã e como figura pública, vejo que Lula tem um compromisso com a defesa da democracia e com todas as suas instituições. Ele também se compromete com o projeto de um país mais justo, menos desigual, no qual as diferentes vozes, brancas, negras e indígenas, poderão ser ouvidas. Que coisa linda, não é mesmo?
quem poderia garantir a democracia e os direitos das minorias, senão Lula? É claro que esse tipo de posicionamento, emitido pela herdeira do maior banco do Brasil, não tem nada a ver com o fato de que durante os governos do Molusco, o Itaú tenha dobrado seus lucros, se comparado com o governo anterior. É apenas coincidência. Pense agora em Luísa Helena Trajano, dona das lojas Magazine Luiza e amicíssima de Dilma Rousseff. Trajano quase chegou a ser ministra no governo de Dilma, em 2013, e foi nomeada em 2015 presidente do Conselho Público Olímpico pela própria mulher Sapiens. A amizade entre a empresária e a ex-presidenta petista não é, porém, isenta de interesses. O fato é que o setor do varejo foi muito beneficiado pelos governos petistas, especialmente pelo governo Dilma Rousseff. Pense que em 2013, o governo da petista liberou uma linha de crédito de 17 bilhões de reais para que famílias beneficiárias do Bolsa Família pudessem adquirir móveis e eletrodomésticos, ou seja, o tipo de produto que lojas como as da rede Magazine Luiza vendem. Como era de se esperar, Luísa Trajano elogiou essa iniciativa da então presidenta, afirmando estar muito entusiasmada, uma vez que esse programa é tão importante. Segundo a empresária, esse é um programa que dá dignidade para o nosso povo e que naturalmente enche os bolsos dos grandes empresários do setor varejista. Com esse generoso crédito subsidiado pelo pagador de impostos, as famílias carentes puderam comprar geladeira, fogão, lavadora de roupas automática, computador, TV digital, guarda-roupa, cama de casal e de solteiro, mesa com cadeiras e sofá. Ou seja, não há surpresa alguma ao vermos o explícito apoio da ricaça Luísa Trajano, outra bilionária nesta carinhosa listinha, aos políticos de esquerda e à candidatura do PT. Assim como o setor bancário e financeiro, também o setor onde a empresa de Trajano atua foi muito beneficiado durante a era petista. Essa gente, não tenha dúvidas, sonha com o retorno de suas mamatas, seus benefícios mantidos por dinheiro tomado à força do pagador de impostos, via políticas populistas e demagógicas, o tipo de coisa que governos de esquerda amam fazer. Entenda de uma vez por todas, ricaços socialistas não são exceção, eles são a regra, e não apenas aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Pense, por exemplo, que velhos podres de ricos como George Soros e Bill Gates são socialistas até a medula, e você entenderá do que eu estou falando. A elite econômica e financeira mundial está alinhada com o Estado. Ela quer mais Estado. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. E nenhum tipo de governo fornece mais esse tipo de política fascista do que os governos de esquerda. Esses ricaços fizeram fortuna usufruindo, ao mesmo tempo, da liberdade para empreender e das benesses estatais. Enquanto o mercado premiava suas boas ideias e inovações, políticos de toda a espécie, desejosos de abocanhar parte desses ganhos, trataram logo de se aproximar dos ricaços, oferecendo a estes condições ainda melhores para o aumento de sua própria riqueza. Pense naquele fatídico programa de campeões nacionais desenvolvido durante os governos petistas e você saberá do que eu estou falando. Verdadeiras fortunas foram construídas com o descarado apoio estatal, na total contramão das regras de mercado. Ike Batista e os irmãos Wesley e Joesley que o digam. Esses sujeitos prosperaram devido à liberdade econômica de que desfrutavam, e eles sabem que é justamente essa mesma liberdade que poderá fazer outros indivíduos ficarem igualmente ricos, ameaçando seu posto e sua hegemonia. Não tenha dúvidas, o maior sonho de todo aquele que chega ao topo da roda gigante é fazê-la parar, para que seu lugar fique garantido e para que outras pessoas não possam mais galgá-la. E ninguém pode garantir mais a manutenção do status quo econômico do que o Estado. Vergonhosamente, vemos indivíduos que cresceram graças ao mercado e à liberdade econômica apoiando os políticos que lutam justamente contra essas duas forças numa vexaminosa tentativa de manter seu próprio poder e suas próprias fortunas. Essa é uma verdade evidente, gritante, mas por vezes nós ainda somos enganados pela imagem limpinha de milionários e bilionários que dizem querer o bem do Brasil. Eu assumo, eu fui enganado durante muito tempo pelo multimilionário João Amoedo, outro socialista que fez fortuna no mercado financeiro e que agora quer controlar as nossas vidas, se ajoelhando diante do STF e defendendo toda sorte de arbítrios estatais que se possa imaginar. Onde eu estava com a cabeça quando eu pensei que um ricaço do mercado financeiro poderia ser qualquer outra coisa além de um comunista da pior espécie? Não espere nada de liberais que fizeram fortuna debaixo do guarda-chuva estatal. Grande parte dos empresários que apoiam políticos de esquerda devem ao Estado toda a sua fortuna, seja por terem recebido diversos tipos de benefícios e isenções, seja por suas áreas de atuação terem sido premiadas com linhas de crédito subsidiado, seja por atuarem em setores econômicos altamente controlados,
com enormes barreiras para a entrada de novos players, verdadeiros oligopólios, como é o caso do setor bancário, por exemplo. Essa gente quer mais Estado porque é o Estado que garante suas fortunas, e é o Estado que tirará o nosso dinheiro via impostos para favorecer esses pilantras, subsidiando seus investimentos e garantindo generosas linhas de crédito para indivíduos que já são podres de ricos. O apoio de Armínio Fraga ao Lula e ao PT, antes de surpreender, apenas escancara a realidade que já é conhecida por todos os brasileiros. Ninguém gosta mais de partidos de esquerda do que os ricaços dos setores bancário e financeiro. Para além daqueles snobs moradores do Leblon e de Alphaville, apoiadores do PSOL, é na nata econômica da sociedade, naqueles indivíduos que estão muitos degraus acima dos fãs do Guilherme Boulos e do Marcelo Freixo, que mora o verdadeiro apoio aos políticos de esquerda. Ninguém ama mais um comunista do que um ricaço, e enquanto o povão repudia o PT de Lula e Dilma Rousseff, a alta casta social dos multimilionários, de forma reveladora, aplaude os governos que mais roubaram os brasileiros. E não é por acaso. O PT roubou, via impostos, o nosso dinheiro, justamente para tornar os ricos muito mais ricos.